Olá a todas, meu nome é Mariana Antum. Eu vou fazer primeiro a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, castanhos claros, uso franja, um óculos de grau bem colorido. Estou vestindo uma blusa roxa, também com as unhas pintadas de lilás. Atrás de mim, uma parede toda branca, uma pontinha de uma plantinha num dos cantos. Eu sou jornalista de formação, fiz meu mestrado na Escola de Comunicação da UFRJ, em Comunicação e Cultura, e vou apresentar o meu trabalho para o GT13, Maternidade e Mídia, que eu chamei de Baby Center, a gestante a serviço da economia de dados. Primeiro, eu queria fazer uma consideração que eu acho que ajuda a explicar um pouco do objeto da minha pesquisa. Essa é a minha pesquisa de mestrado, que eu defendi no ano passado, em 2024. O GT de Maternidade e Mídia, ele tem, se eu não me engano, são 5 trabalhos. E todos os outros trabalhos são sobre redes sociais, são sobre articulações, resistências, construções de comunidade. E quando eu escolhi pesquisar um aplicativo, eu estava justamente tentando ir na contramão, entendendo que a gente tem um outro modo de circulação da informação acontecendo com essa dinâmica dos aplicativos que eu queria entender um pouco melhor, né? Bom, a minha pesquisa, então, ela sai um pouco desse incômodo, né, sobre a questão dos aplicativos, sobre como aplicativos estão gerindo os nossos dados e como que essa dinâmica se dá em aplicativos de acompanhamento de gestação. E o objeto da minha pesquisa é o Baby Center. E na época da formulação do projeto, eu estava fazendo parte de uma pesquisa sobre aplicativos no Media Lab da UFRJ. O meu orientador é a professora Fernanda Bruno, que é também a coordenadora do laboratório. E o Baby Center apareceu como um dos aplicativos durante nossa pesquisa exploratória. A gente estava olhando para aplicativos de controle de ciclo menstrual, aplicativos de acompanhamento PSI, e a gente olhou também para aplicativos de acompanhamento de gestação em busca de aplicativos que lidassem com essa questão de dados pessoais. E o Baby Center eu já conhecia, porque eu mesma tinha usado durante a minha gestação há 12 anos agora. E quando eu me deparei ali com o Baby Center enquanto aplicativo, eu estranhei, porque quando eu usei o Baby Center, ele era um site. E é aqui que entra essa discussão sobre economia de dados. O Baby Center, ele é um objeto perene, então não é um aplicativo... tem muito aplicativo que é criado e depois descontinuado, que não, né, que para de funcionar, que é abandonado. Ele vem como um objeto de longo prazo. Então ele era um objeto interessante para olhar essas transformações na internet que me interessavam muito e ao mesmo tempo refletir sobre essa questão do corpo da gestante. Então, o que eu busquei fazer na pesquisa, o que eu mobilizei? Do ponto de vista teórico, eu fui para os estudos de plataforma, estudos sobre economia de dados, capitalismo de vigilância, e sempre olhando com uma perspectiva interseccional,
de um feminismo amplo, digamos assim. Durante a pesquisa, eu adotei a perspectiva do feminismo matricêntrico, que considera a maternidade também como uma categoria de análise para a gente pensar corpo, para a gente pensar subjetividade. E eu dividi a pesquisa em 2 momentos. Um momento de olhar para a materialidade do aplicativo, como ele funcionava, investigar a forma como ele capturava dados pessoais, dados subjetivos, olhar termos de uso, e uma outra eram os discursos do aplicativo. E o que a gente tem é um aplicativo que reproduz muito essa lógica da captura de dados, mas que faz isso colocando a gestante no papel passivo. Diferente, por exemplo, aplicativos de menstruação, de controle de fluxo menstrual, que a gente vai e todo mês coloca lá uma informação, se você menstruou, se você não menstruou, se você está feliz, se você está triste. No Baby Center, você se cadastra e vai navegar por conteúdo. Você vai olhar, ele tem uma ferramenta ou outra, você pode calcular, você calcula a data do parto, você, quando está chegando perto do parto, você pode contar as contrações, ele tem algumas ferramentas, assim, mas ele não faz uma captura de dados ativos, digamos, né, que você toda vez insere. A captura de dados que ele faz é uma captura passiva, é a partir da sua navegação, de quantas vezes você abre, de como você, em que tipo de anúncio que você clica, que tipo de notícia você visualiza. Ele é moldado mais dessa forma. E aí uma das coisas que emerge é que é um aplicativo que todo o seu discurso padroniza uma maternidade. Desde a partir do momento que primeiro considera a mãe a gestante, então lida com aquele corpo, com aquela subjetividade, mobilizando os afetos em torno de um bebê e não em torno de um feto. E a gente vai vendo isso no discurso de uma forma bem, bem curiosa, porque é um discurso, às vezes, um pouco infantilizador, é um discurso, é um aplicativo que predomina imagens de pessoas brancas, de famílias convencionais, e que está o tempo inteiro trabalhando dentro de uma expectativa de normalidade. Qual o peso que o seu bebê deve ter agora, o que você deve estar sentindo nesse momento, e isso se reproduz ao longo das semanas de gestação. Uma coisa que eu fui notando ao longo do período da dissertação é que algumas coisas foram mudando no aplicativo, por exemplo, relacionadas à privacidade, uso de dados, né? Logo que eu comecei, os termos de uso não batiam com o que eles estavam capturando, não eram claros, eram algumas coisas muito simplificadas. Depois o aplicativo passou por processos de aquisição durante a minha pesquisa, e aí ele foi como que profissionalizando esses termos de uso, dando mais respaldo jurídico, e tentando encontrar... a gente tem, importante, né, dizer, a gente tem a aprovação da Lei de Proteção de Dados no Brasil, que é muito importante, então o aplicativo ele se adapta nesse processo. E acho que, assim, para fechar, né, porque o nosso tempo é super curto, vale dizer que ele modula uma gestação que não é questionadora, que não é autônoma, né? Ele reproduz uma lógica médica, e ele tem o que é mais assim, impactante, é o tamanho do alcance. Ele é um dos aplicativos mais usados no Brasil, e ele acumula dados de gestante no mundo todo há mais de 20 anos. Então, ele acaba sendo um exemplo de como a economia de dados se transforma ao longo desse tempo,
e de como que um app comercial acaba tendo um baita poder e um baita impacto sobre a vida de milhões de gestantes em todo o mundo.